me conta como tá sendo o trabalho em dupla, que eu acho que é uma boa para me pedir esse N3 para mim. Viu o Lucas manifesta? O que acontece? Lucas manifesta um pouquinho. Tem sido bom. Na verdade, assim, o que a gente teve trabalho em dupla foi uma do Oscar. E. Não, vou ligar a câmera, eu tô me sentindo muito. Pera aí. Tchau. Vamos lá aqui. A gente teve um estudo de caso também do Lucas. Uhum. E um do Oscar, que eu não lembro o que foi que ele passou. Mas a gente vai. Assim, dá trabalho, né? Mas vocês mandaram por e-mail ou pelo SAF? Foi pelo SAF. Então eu acho que eu vou pedir, porque aí manda pelo. Quem manda 2 vezes o arquivo, não tem problema, né? Olha, eu não sei se a Andressa mandou. Eu mandei pelo meu, só que, tipo, a gente colocou os nomes, né? Não, boa dica, então. Acho que eu vou fazer isso. Porque corrigir, eu só tenho que lançar a nota, mas corrigir um por um, misericórdia. Eu acho que é mais fácil mandar, tipo, por um só, ou não, né? Acho que por nome já te dá. Isso, Caio, príncipe. Deixa eu voltar pra cá. Porque eu acho que eu já vou providenciar para essa semana agora, porque praticamente já vai acabar o ano, né? Então, eu vou ver se eu já consigo. Eu estou mexendo com as coisas do meu mestrado, porque senão eu vou ter uma crise de ansiedade. E aí. Amanda falou que te entende. Ó, o Lucas também. Verdade, Dani, você não lançou as notas ainda, né? Tá lá no SAF, eu só vou lançar, acho que amanhã que eu vou começar a lançar a gente tem até dia 9, eu acho, para lançar no Mentor, né? Não sei. Aí eu vou já começar a lançar amanhã, mas eu tenho que mexer no meu... mas também se é 2, 3 horas já faço. E aí eu tenho que sentar e mexer com o meu projeto de mestrado. Porque senão o bicho pega pro meu lado. Você tá dando aula, tá fazendo mestrado, o que mais? Uai, tem que atender na clínica também, né? Ixi, tem a clínica também, né? Nossa. Mas é a Que a gente vida. tá corrida. Não, bebê, acostuma, porque psicologia é isso. Não para, né? Faz parte. Eu tinha uma A Amanda quer professora. doida de novo. Não, falei pra você pedir Uber pra mim. Ah lá, ó, você nem vê que tem alguém aqui atrás. Não. Bom, então vai ser nós três, eu, o Lucas e você? Lucas, liga a câmera, para de ser chato, cara. Colabora. Eu não consegui nem. Eu nem sei que voz que o Lucas tem. Não, eu nunca nem vi o Lucas, pra ter ideia. Diz que é. Bom, vocês conseguiram ver então qual que é o tema, né? Que vai acontecer? Não é o meu domínio, não tenho domínio. Na verdade, a partir de agora, é só para vocês terem um conhecimento das várias abordagens que se tem na psicologia, né? Existe isso é uma vertente. Mas não é da minha área, isso aqui é do professor Leonardo, então provavelmente ele que vai dar essa disciplina para vocês. E assim, eu já foi meu professor, foi meu supervisor durante 1 ano e meio, eu acho. Eu lembro, e assim, o cara é muito bom. Então, assim, não chega nem metade do que eu vou falar. Bom, eu vou passando algumas coisas para que nós. Só para ajudar um pouquinho na. Deixa eu ver. Tá mostrando aí? Uai. Tá mostrando? Tá. Tá. Bom, tá mostrando o slide, né? Mano. Bom, então, eu não sei se vocês conseguiram ver. O Lucas conseguiu ler alguma coisa? Dani, dá licença rapidão. Só pedir um Uber pra Amanda aqui, tá? Pera. Não, fica tranquila. Enquanto isso, eu vou indo. Bom, então, o texto ele vai apresentando para a gente. Eu tomei uma vertente, né, do texto, que o texto por si só ele tem uma direção, mas eu fui pela via que eu achava que eu dava conta, né? Porque assim, não vou mentir para vocês, o existencialismo não é nada tranquilo para a gente compreender. Então, nada melhor do que um existencialista para falar sobre isso, né? Então, a minha compreensão, assim, é bem a grosso modo mesmo.
Bom, ele começa a falar, então, da fenomenologia, né, que, conforme vocês vão tendo aula, que aí foi, quem deu esse pontapé inicial aí foi esse Husserl aqui, né, e que, de alguma maneira, quando a gente está falando de fenômeno, ele diz aqui o que tem a significação que ele traz no texto, é simplesmente o quê? O aparecer dos entes, que ele trata de tudo que é e existe, né? E aí ele vai dando depois, ao longo do texto, várias denominações e significações, várias significações assim, para você se tornar um Dasein. Né? Mas isso daí é mais para quem entende mesmo da área, né? Eu entendo muito grosso modo nesse sentido. Então, o que ele vai estar trazendo inicialmente? Primeiro que fenomenologia, ou o fenômeno, é o método que nós, de alguma maneira, eu vou voltar para cá, para vocês. Acho que eu voltei. Então, o fenômeno é o método que nós trabalhamos aí no existencialismo e no humanismo, tá? Só que no texto que ele traz, ele não contempla o humanismo, que é de Rogers. Então, de alguma maneira, ele vai dar aí os principais pontos, mas ele fica mais dentro da via existencialista. Como, assim, para mim, né, ele traz ali no final, eu acho que já contempla, mas quando vocês forem para a abordagem, vocês vão saber que tem essas duas vertentes, que trabalham com a fenomenologia e que tem o existencialismo e que tem o que? O humanismo, tá? Em linhas gerais, né, o que ele vai trazer para a gente que venha a ser esse fenômeno, que eu tô com o slide aberto aqui para mim. Então, ele vai estar trazendo que, de alguma maneira, não tem uma diferenciação para a fenomenologia, quando ela vai estar se referindo, ao modo tradicional de compreender a percepção. Quando ele diz o quê no texto que eu trouxe para vocês? Que uma coisa quando ele dá o exemplo da árvore, né? Uma coisa é a árvore que você está visualizando e outra coisa é a imagem mental que você cria dessa árvore, que é a representação mental. Boa noite, Cláudia. É um prazer tê-la aqui comigo. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Boa noite. Então, ele fala que não tem essa diferenciação, porque para ele é a mesma coisa, né? Esse fenômeno. Então, ele coloca aqui, ó, para a fenomenologia, esse modo tradicional de compreender a percepção é equivocado. Não se pode saber nada sobre árvores em si, ou muito menos sobre supostas árvores representadas. A árvore em si, quando ele traz, gente, eles têm várias terminologias, que aí vocês vão vendo que cada abordagem, para se distanciar de outras, elas precisam ter um conjunto de significados para dizer que aquilo é da abordagem, tá? Então, na linha existencial tem isso, na linha humanista vocês vão ver. Então, por exemplo, vou dizer, depois que vocês estiverem vendo a abordagem existencial humanista, que às vezes falam, que é as duas vertentes, e aí depois, dentro dessa abordagem, vocês têm o quê? Linhas de terapia para se trabalhar. É a mesma coisa que eu tenho. Eu tenho uma abordagem que ela é sistêmica, certo? Então, é o olhar que eu vejo nas relações. Mas as terapias, aí tem várias. Aí a gente vai. Terapia de família, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolas. Escola estrutural, escola experiencial, escola não sei o quê, escola não sei o quê. Né? Tem um monte. Aí, terapia de casal, tem EFT, tem não sei o que, aí tem IBCT, que tem, aí tem várias terapias para que a gente possa trazer o olhar dentro dessa abordagem que é sistêmica, tá? Então, eu tenho uma abordagem, e aí dentro de um conjunto que eu utilizo métodos e técnicas, aí eu vou usar uma terapia específica, tá bom? Então, a diferença que ele vai estar trazendo ali para nós, que vocês vão estar vendo, é que tem a linha existencial, que aí ele vai ter a concepção de que o ser ele existe, né? Ele existe dentro, ele é posto para uma liberdade. Eu vou passar isso com vocês. Já para humanista, ele tem uma concepção essencial,
Vocês vão ver isso lá depois quando vocês estiverem vendo Rogers, né? Então, para o existencialismo, os conceitos fundamentais, eles são postos como liberdade. Então, o sujeito, ele já nasce, ele já é lançado ao mundo livre. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar. Então, deixa eu colocar aqui de volta para vocês verem. Para vocês entenderem o que está se passando nessa minha cabeça. Nada. Só... Mas, gente... Pronto, né? Deu para ver? Deu. Ai, que legal. Aqui dá para mim ver as carinhas de vocês, igual no Zoom. Bom, então aqui ele vai estar trazendo o quê? Que de alguma maneira a fenomenologia, como que eles têm que eles defendem, né? Que ele diz que é do Russell aqui, ou Husserl aqui, muitos pesquisadores desenvolveram aplicações regionais, né, do método fenomenológico, dirigidas às dimensões específicas da correlação entre sujeito e mundo. Esse sujeito, depois que ele sai de ser um ente, ele existe, com toda essa concepção, ele passa a ser um Dasein, com uma série de significados, né, que ele precisa ser no mundo, e aí que mundo que é esse? Ele precisa de algumas, quando a gente vai trabalhando, esse sujeito é autêntico, e aí, por exemplo, quando vocês estão numa linha humanista, a gente chama de congruência e incongruência, o que é para existencial de inautenticidade e autenticidade. Mas isso vocês vão ver quando vocês tiverem as duas, de alguma maneira, os professores que mostram essas dimensões e vocês conseguem fazer essas correlações, tá? Bom, e aí ele coloca o quê? Que, dirigidas a dimensões específicas da correlação entre esse sujeito e o mundo, as fenomenologias da percepção dos processos psicológicos básicos. Percepção, imaginação, emoção, linguagem, bem como as fenomenologias da religião, relações interpessoais, distúrbios psíquicos. Então, esse olhar de como eu vou analisar o fenômeno, eu vou atribuir a tudo o que acontece dentro dos processos psicológicos, ou seja, desde como eu construo o meu mundo interno nessa interação com o externo, tá? Desde o modo em como eu me comunico pela via da linguagem, desde questões culturais, sociais, relações interpessoais, até implicado pela via do transtorno. Por quê? Porque especificamente também, depois quando vocês têm dentro da disciplina, assim como a gente tem na psicanálise, assim como tem um olhar para cada psicopatologia, o existencialismo também tem o dele, tá? Então ele coloca aqui, né, que ele sai do que dentro dessa abordagem dos fenômenos? Ele vai estar indo contra um olhar que é causal. Então, o que é uma explicação causal? Vocês conseguem me dizer? Vocês já ouviram dizer o que seja uma explicação causal? Quem chuta aí? Ai, Dani, eu acho que explicação causal é comer bolo e logo em seguida você achar que você vai engordar. Mentira. Não? Ninguém? Quem tá aí não consegue pensar? O que poderia ser essa ideia de explicação causal? Bom, então vamos levar por uma via psicopatológica, né? Ou que a gente chama de distúrbio, então, que ele está colocando, mas a gente não tem mais esse nome de distúrbio, tá? A gente usa transtorno. Então, para essa área, um exemplo bem simplesinho. Então, chega um paciente, por exemplo, e aí ele vai falar para você um conjunto de características ou um conjunto de critérios do que ele está sentindo. Aí você fala, nossa, tudo isso que você está me dizendo, ele me parece que tem a ver, então, com um transtorno, vamos dizer, de ansiedade. Então, eu começo a sentir sintomas fisiológicos, eu começo a ter sudorese, eu vou, às vezes, muito no banheiro, porque me dá dor de barriga quando fico ansioso, ou me dá dor de cabeça intensa. Deixa eu ver o que mais. Às vezes o pensamento ele fica um pouco mais acelerado, né? Aí você fala, só pode ser o quê? Esses sintomas, esse conjunto de critérios me dá a ideia de que possa ser ansiedade. Num contraponto, numa ideia causal, você fala assim, então, você tem ansiedade, porque você tem esse conjunto de critérios, né? Você fecha com isso. Então, é uma redundância que a gente chama, de alguma maneira. Eu trocar 6 por meia dúzia. É igual um sujeito vir para mim
E ele ficar lá dizendo que ele está se sentindo mal porque ele tem ansiedade. E isso acontece, gente, de maneira frequente, quando o paciente ele não consegue sair de uma linguagem vinculada ao sintoma. Então, fica, às vezes, um atendimento inteiro ele falando de todo um conjunto de sintomas que só justificam o transtorno que ele vivencia. Tá? Então, quando a gente trabalha com fenômeno dentro do setting clínico, nós saímos dessa via. Às vezes, tem abordagens que podem contribuir, fico pensando eu que sim, mas a ideia é que, não que contribuam, mas que determinados tipos de condução possam levar a isso. Mas a nossa ideia é que, se o paciente ele já foi diagnosticado, tem pacientes que sabem dizer tudo o que acontece com ele, tudo, então, eu tenho isso. Então, é porque eu tenho ansiedade. Se você vê que ele continua de maneira muito resistente acerca desse conjunto de critérios e não sai desse embrolho, você tem que começar, na verdade, a gente já faz isso, a gente vê o que está por trás desse conjunto de sintomas, qual que é a funcionalidade disso. Por quê? Porque o que ele já tem, vamos supor, o transtorno que ele já tem já foi dado. Tá, mas o que de alguma maneira, quais foram as condições que levaram ele a chegar até esse ponto? Qual que é a funcionalidade disso? O que está por trás disso? Né? Então, eu vou trazer um exemplo do que eu estou trabalhando, um caso que eu estou trabalhando. Bom, aqui são os principais pensadores, Heidegger, então, o professor Leonardo vai mostrar Sartre, que só li Sartre, muito bom. Merleau-Ponty, só li um livro dele, muito interessante também. Quando vocês tiverem aula com o professor, vocês vão ver a vivacidade que é, a alegria que é ter a fenomenologia existencialista, tá? No meu caso, assim, eu sei um pouquinho a coisa. Bom, falando voltando ao que eu estava anteriormente, então, por exemplo, atualmente eu estou com uma paciente que vou pegar um caso de hoje. O paciente, ele chega para mim e fala assim, Dani, eu tô bem, né? Eu já peguei ele em crise, ele tá estabilizado, ele tá saindo ele já tá no processo bem avançado do desmame, já tá mandando manipular já a medicação, porque já não tem mais nem como cortar já o medicamento. Mas ele fala assim, eu continuo sentindo alguma coisa, certo? Mas qual que é a linguagem do paciente? É a via do sintoma. Então ele fala assim para mim, Dani, tem uma coisa que tá me incomodando. Eu falei para ele, bom, mas a gente já fez tudo que nós poderíamos, porque ele vai retomar atividade, é um piloto, né? Então, geralmente é um nível de atenção maior que se tem nessa profissão, eles precisam ter sob controle uma série de coisas, estar preparado para qualquer situação que eles, né, pode acontecer ali numa situação de urgência e emergência. Então, ele sempre tem que estar à frente, né, daquilo ali e manter o controle. E aí a gente tentou explorar alguma coisa, já que ele vai voltar para o trabalho, né? E ele falou, bom, mas mas me parece que então, de alguma maneira, o que você tem me dito tá tudo certo pela via do sintoma, tipo, pela via da ansiedade. Não vejo que tem algo que esteja no nível patológico e que de alguma maneira está te causando um prejuízo. Eu falei, será que não tem uma outra coisa por trás que a gente não consegue perceber? Não tem nenhuma coisa que é um sinal para você que de alguma maneira isso não vai bem? Não sei, como é que você sabe quando não está bem, já que, né, vem do nada, assim? Como que é isso? O que você, né, tipo assim, o que você está fazendo aqui, já que não tem problema nenhum? Aí ele virou e falou para mim assim, Dani, até tem. Tem uma coisa que vem me incomodando muito ultimamente. É um incômodo que eu sinto na perna. Eu sinto um incômodo na perna e é um sinal para mim. Quando eu sinto algo, a perna dele começa... Não é uma dor, mas a perna dele tem algo que acontece que para ele sempre foi um sinal de que algo não estava legal. Então, quando esse incômodo que ele fala assim, é um incômodo na perna aparece,
ele não consegue ligar o quê? O sintoma que ele está sentindo com algo por trás disso. Então, ele se desconecta disso. E ele falou assim, eu não consigo, nunca consegui, achei sempre engraçado, que todas as vezes que eu fui fazer uma prova, ele me deu um exemplo, eu fui fazer uma prova muito importante, fora do estado, e quando eu saí da prova, a minha perna começou a tremer, e aquilo começou a me incomodar. Então, ele tem um sinal que é pela perna, né? A perna dele diz algo. E aí eu falei, bom, né, a gente começou a explorar algumas questões, e aí eu falei, fique pensando então, que sinais seriam esses, porque você está pouco perceptível, o que será que está por trás, né, que sinal, o que será que essa perna está querendo dizer, eu faço ironia, né, mas o que será que essa perna está querendo dizer? Então, a gente estava fechando o quê? Que eu falei, é uma hipótese. Ele melhorou muito com o quê? Ele parou de trabalhar, ele reduziu a medicação, mas ele entrou não é recesso, ele entrou num período de afastamento do trabalho. Então, ele estava bem, né? Ele estava sem a medicação, ele não estava trabalhando. Então, de maneira geral, ele sempre precisava da medicação para dar conta do quê? Do trabalho dele. E agora ele vai ter que retornar para a rotina dele, coisa que ele vai ter que fazer todo um movimento aí para dar conta de tudo isso, mas ele não quer retornar para a medicação. Então, ou seja, são outras condições que ele antes não estava vivenciando. Então, eu saio, eu melhoro durante a pandemia, não preciso mais usar o nível, né, a quantidade de medicação que eu usava, estou bem, estou estabilizado, mas a partir do momento que eu retorno para minha rotina, eu não sei mais o que eu vou fazer com isso. E aí, uma hipótese que eu falei para ele, eu falei, olha, o que eu vejo que está acontecendo ultimamente? Né? Como que ele chega para mim, gente? Com a linguagem sintomática. Dani, eu reduzi isso, eu fiz aquilo, e ele é muito cognitivo. Então, eu fiz aquilo. Tá tudo certo no meu organismo. Se ele precisar tomar água, ele toma água. Se ele precisar comer, ele come. Se ele precisar meditar, ele medita. Ele faz tudo. Ele funciona por protocolo. Esse é o funcionamento dele. Só que ele não consegue fazer as outras leituras do que não está dando certo. E aí que eu comecei a explorar outras coisas que ele não consegue perceber sozinho. E aí eu falei, olha, uma das hipóteses que eu acho que pode ser, que está acontecendo com frequência para quem está retornando de pandemia e principalmente fazendo um processo de desmame de medicação, é que agora eu retorno para a minha atividade cotidiana, mas eu não tenho mais o suporte da medicação. Então, durante muito tempo, 3 anos, ele viveu medicado. E aí, o que eu tenho disso quando ele me faz uma análise? Eu não sei como é que eu vivi tanto tempo do jeito que eu vivia, porque a impressão que eu tinha é que eu estava sempre o quê? Anestesiado. E agora eu falei para ele, agora você precisa viver a vida, né? Porque é isso que a vida tem para oferecer, desconforto, coisas boas, ela oferece coisas boas, mas a vida também tem mal-estar. E aí o que eu falei para ele, o que nós vamos ter que trabalhar? Nós vamos ter que trabalhar a regulação emocional para você aprender a tolerar mal-estar. Né, que aí é uma outra via de trabalho. Por quê? Porque é justamente isso que ele teme que pode acontecer. Ele vai retornar para a atividade, ele não quer voltar mais para a medicação, mas agora ele está com menos medicação que dava suporte para ele poder viver a vida dele. Então agora ele precisa retomar, mas ele não quer voltar para a medicação. E aí a gente vai ter que aprender ele a fazer o quê? A viver a vida, a sentir as coisas, que de alguma maneira antes ele estava um pouco mais o quê? Ele estava mais anestesiado de tudo isso, né? Mas, enfim, é um dos exemplos que a gente acaba utilizando, tá? Como recurso entre 300 outros. Então, ele coloca aqui, a existência precede a essência, essa é uma frase de Sartre. E o que quer dizer isso quando ele vai trazendo? É aquilo que eu disse para vocês, né? Para eles, o sujeito, ele existe, né? Então, não tem algo, que é o que eu digo no vídeo, que vai ter algo que tem anterior ao sujeito, né? O sujeito ele não é projetado. Então, por exemplo, uma ideia muito parecida que ele até cita é uma concepção divina, que você traz algo bom, porque alguém projetou você. No existencialismo isso se rompe. Você é lançado ao mundo, assim como a gente utiliza das concepções de Locke, por exemplo, das ideias, então eu sou uma página em branco. Lancei no mundo. A partir disso, eu tenho liberdade, que aí são conceitos fundamentais que vocês vão estar vendo nos teóricos,
para eu fazer o quê? Eu tomar as minhas escolhas na vida e eu me responsabilizar por isso, tá? Então, aqui ele coloca, existir um modo específico de ser relacionado ao ente, cujo sentido nunca está dado a priori. Então, a gente sempre vai, o quê? E se, né? O sujeito, ele não está pronto e acabado. É sempre uma possibilidade. Então, a gente não tem um fim, tá? Então, não tem uma perspectiva linear de ver o sujeito com início, meio e fim. Ele sempre está em potencial para isso. Para que, de alguma maneira, ele tenha como atuar nesse processo de liberdade, né? Fazendo o quê? Um processo de escolhas com essa autonomia que ele tem. Mas, enfim, né? No caso do homem, a relação se inverte. Primeiro, ele coloca aqui, que ele coloca primeiro do ser. Então, eu dou o exemplo lá no vídeo. Se a gente pegar, fora o homem, todos os outros... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Todos os outros... tá aqui, ó. Platão denominou ideias, essas essências suprassensíveis e eternas que serviam como verdadeiro fundamento para a existência das coisas sensíveis e temporais. Ao longo da história da filosofia, outras denominações foram atribuídas ao ser ou à essência dos entes, isto é, das coisas, substância, Deus, espírito, razão. Mas aquela decisão inicial de que a verdadeira essência das coisas era atemporal e suprassensível, opõe-se assim à sua existência sensível e temporal, que ele quer dizer, né, a gente tem um tempo, tem uma finitude, depois lá na frente ele coloca isso na relação com ser e morrer, né. Vigorou então por todo o tempo aí do pensamento filosófico, com raras exceções até chegar então à nossa época. Em virtude dessa valorização da essência, né, deixa eu ver aqui, em detrimento da existência, a gente diz que a tradição filosófica, então, e metafísica do Ocidente é essencialista. Então, para ele, o que vai ser essencialista? Ou essa ideia de ser e existir. Então, por exemplo, para esse pensamento, esse celular aqui, que não é um homem, tá? E que tem às vezes eu penso que tem uma linguagem machista, porque ninguém vai falar da mulher, porque ela não representa a maioria, né? Então, o homem, ele não fala nem humano, tá? Porque humano é da concepção da evolucionista. Então, o homem, que está acima de todas as coisas, né? Que essas outras coisas são isso aqui. Então, isso aqui tem uma essência. Por quê? Porque ele foi pensado antes, né? Mas, assim, a gente foi nesse nível, né? Mas esse aparelho, ele é, tá? Ele é no campo do ser, para eles. Porque ele foi projetado, alguém projetou esse aparelho e ele não tem autonomia para fazer qualquer outra coisa que ele não foi programado. E ele também tem um tempo determinado para isso, tá? Já o homem, não. O homem, ele tem, sim, a partir dessa possibilidade, já que ele não se limita, ele vai sempre poder ir além, usando dos conceitos da liberdade. No caso do homem, a relação se inverte. Primeiro, é preciso ser homem, existir, com essa concepção de que eu existo, fui lançado ao mundo e a partir disso, esse mundo tem um conjunto de significações para ele, né? Aonde está o mundo da linguagem, o mundo dos processos, das significações, das culturas, do social, e que é temporal e que é dinâmico. Então, é uma relação com esse Dazai, ou com esse ente aí, com esse homem, tá? Aonde tem essa relação. Então, os dois vivem nesse movimento constante, um em função do outro, tá? Para depois pensar sobre isso e lhe atribuir sentido. Então, ele quer dizer que a gente não tem essas determinações de que nós fomos pensados antes, projetados antes. Não, a gente é lançado ao mundo e aí a gente tem uma série de possibilidades em que a gente vai significando conforme as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai fazendo, esse é o fenômeno, é o aqui, agora, conforme acontece, eu vou atribuindo significação a isso, tá? Assim, sendo somente em relação ao homem, é válida a inversão da fórmula tradicional da metafísica que dava precedência para essências. No caso do homem, o existencialismo postula que a existência precede a essência. Por isso, só ele, ao contrário dos outros entes, né, que é qualquer outra coisa que não é homem, não está pré-determinado quando, ao seu sentido, só ele é livre. Então, só o homem tem essa liberdade.
de poder fazer as suas escolhas e, ao mesmo tempo, se responsabilizar por elas, né? Então, o que ele coloca, né? Só o homem existe, enquanto a folha de papel que é o ser e existir. Bom, essa aqui é uma frase de Sartre que eu coloquei para vocês. Então, o que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo, se define em seguida. Se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é. Então, a gente não define, né? A gente vai se construindo inicialmente. Não é nada, né? Não tem uma determinação. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. E aí, por exemplo, tem essas ideias também no humanismo, porque tornar-se pessoa é da CP, onde Rogers fala desse tornar-se pessoa. Se você vê um contraponto, por quê? Porque o existencialismo ele nasce ali de uma dissidência ou de algo que vem aí do quê? Que vem como que chama? Oh, meu Deus, psicanálise. Porque para a psicanálise você é estruturado, então você tem 3 estruturas e você está conectado a essas 3 estruturas. E ele fala, aqui não tem nada que te define. Você tem autonomia para escolher o que você quer se tornar. Isso vai acontecendo ao longo da sua trajetória. Assim não há natureza humana. Não há, pois, um Deus para concebê-la. Né? Então, você é lançado no mundo e não tem um criador, não tem ninguém que vá determinar como você, de alguma maneira, vai chegar a este mundo. Você tem liberdade para isso. Então, tem o Dasein, né? E ele coloca, Heidegger designa como Dasein o ser aí, o modo de ser deste ente que os mesmos somos, sua diferença radical com relação aos entes que não tem o modo de ser do homem, é que ele não possui uma essência anterior à existência. Antes, o que ele é, seu ser, está sempre em jogo no seu existir. Né? Então, enfim, tem vários conceitos que ele vai atribuindo aí para esse ser aí, tá? E aí ele coloca aqui, o modo de ser dos entes não é não humano, é denominado ser simplesmente dado, né? Tipo, que eu dei o significado, o celular, volto a isso, porque o que eles são, o seu sentido, nunca está em jogo em seu devir temporal, enquanto que no modo de ser do homem é a existência, o ser aí e o ser no mundo, tá? Então esse Dasein é isso, tá? É essa constante possibilidade, né? E todos esses conceitos juntos de que o homem ele não é projetado, tá? A expressão ser no mundo revela a unidade estrutural ontológica da existência desse Dasein. A análise dessa estrutura nos remete a 3 momentos constitutivos da totalidade. Então, a ideia de mundo como estrutura de sentido, quem é no mundo que se revela do início como uma impessoalidade cotidiana e o modo de ser em cujo um mundo cuja estrutura se desdobra em compreensão e disposição. Mas lembrando que ele dá esse mundo, mas você vai fazendo o quê? Enquanto tem essa relação, essa possibilidade para ambos, porque um vai interferir no outro, junto com os conceitos de liberdade, autenticidade, ele vai dar lá uma série de outras coisas. A mundanidade, e aí ele vai voltar ao mundo, mas aqui o que nos interessa é, para eles, então, o mundo é estruturado de sentido, contexto, significação, linguagem, sempre historicamente em movimento. Então, sempre movimento, tá? Aí ele coloca aqui, por exemplo, pedras e árvores estão no mundo, mas não tem mundo. Então, assim, o que é esse mundo? É esse conjunto de significados que está aqui embaixo, que de alguma maneira também é dinâmico. Já todas essas coisas, elas não modificam, elas estão ali e isso não vai modificar, né? Mas todos esses outros, essa estrutura de sentido, contexto, significação, linguagem, cultura social, modifica a partir do momento que ele interage com esse Dasein. O homem, então, enquanto ser no mundo, é encerrado em si mesmo, numa interioridade psíquica, estando sempre num contexto relacional, que é o que eu acabei aí de a gente estar de alguma maneira reforçando para vocês. É nesse ser no mundo, ou ser com os outros, que aparece o sentido como desvelado dos entes, que lhes vem ao encontro. Então, a palavra cuidado, que ele usa como sorge aqui, e é usada para expressar característica ontológica do Dasein,
de estar sempre referindo ao outro ente. Então, é no conjunto das interações. E aí ele vai estar dizendo, por exemplo, de outros significados que ele vai utilizando para denominar, né? E aí ele também dá denominações próprias, né, de cada coisa. Deixa eu ir passando, deixa eu ver o que me interessa. Isso aqui é muito importante, que eu acho bem legal, que é o que a gente vê muito, cotidiano e pessoal. A ausência de surpresas e a evidência caracterizam a preocupação e ocupação, que são 2 conceitos que ele trabalha. O modo de falar, escrever, descomprometido, falatório, escritório, a forma de despersonalizar ou despersonalizada, insaciável de lidar com o novo, que é a curiosidade, para preservar o conhecido, evitando as transformações, expressam um modo de ser cotidiano de um Dazai, né? Decadente e inautêntico. Então, tudo que vai, de alguma maneira, limitar esse conjunto de movimentações, de possibilidades, a gente vai estar colocando como inautêntico. O que é consonante com isso é autêntico, tá? Bom, deixa eu ver aqui. O Dazai, então, compreensão e disposição, que é um outro sentido que ele coloca, né? O Dazai é a abertura do sentido e as dimensões essenciais para a abertura, dessa abertura são denominados por Heidegger, então, como compreensão e disposição. Tal abertura compreensiva não é algo efetivamente neutro ou afetivamente neutro, que se restringe ao âmbito intelectual. Toda compreensão já é sempre dotada de uma coloração afetiva, de um humor ou disposição. Disposição e compreensão constituem o modo de ser da abertura. Bom, aqui outras teorias diriam outras coisas sobre abertura e sobre afeto, tá? Mas é como ele concebe, então, essa disposição aí para algo que é afetivo, né? Que está posto aí no campo das relações, por exemplo. E aí a abertura a gente se vê, por exemplo, para outras concepções teóricas por outras vias também, quando o sujeito dá abertura para, né, ser amado, ou enfim, no campo das relações. E aí você vai percebendo isso, mas talvez de uma outra maneira. E aí a relação tem que permitir também essas situações. Bom, o ser para o homem e o ser para o sentido em sentido próprio, e aqui ele vai estar trazendo, né, essa questão das próprias, que ele coloca aqui, tendo analisado, então, o Dazai em seu modo de ser cotidiano, tal como se encontra no início e na maior parte das vezes, Heidegger, então, prossegue sua analítica na segunda parte de Ser e o Tempo, que é um livro dele, buscando agora desvelar as possibilidades mais próprias e autênticas desse ente. Como a interpretação ontológica, a totalidade do fenômeno precisa ser levada em conta, fazia-se ainda necessária essa investigação do ser no mundo em seu modo mais próprio. Ou seja, essa questão de autenticidade, essa relação do ser no mundo, ela estava sendo pensada, mas assim, isso, gente, é temporal, né? Então tem todo um conjunto aí, uma dinâmica, uma dimensão aí que a gente tem que estar revendo isso o tempo todo, né? Por sua característica fundamental de poder ser, o Dazai resiste a uma apreensão total, né? Já que deve, em podendo ser, ainda não ser algo. Enquanto é um ente, o Dazai jamais alcança sua totalidade, permanecendo então numa constante inconclusão. Mas não se pode falar aqui de totalidade, enquanto reunião de todas as possibilidades. Podemos falar da totalidade enquanto aquilo que circunscreve a um limite, a um fim. E aí ele vai estar falando da questão do ser para a morte, né, que de alguma maneira esse ao morrer o Dazai não é mais para o mundo, finda-se as suas possibilidades e, portanto, apreendê-lo como um todo é empreendimento que requer esclarecimento do fenômeno da morte, entendido de forma ontológica, com o seu poder mais próprio. Então ele fala, o Dazai é o ser para a morte. Por quê? Porque todo mundo já sabe que de alguma maneira a gente vai para a morte. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Aí são outras questões, né? Mas é uma das poucas abordagens, por exemplo, já que ela surge pós-guerra, por que tem esse ser para a morte que eu acho que é bem legal, que foi uma das coisas que me despertou estudar aí um tempo. Embora eu não sei nada.
porque ela saiu no período pós-guerra, e a maior parte dos existencialistas, eles viveram em campo de concentração. Então, eles sofreram, né, o que aconteceu nesse período de Segunda Guerra. Então, é por isso, por exemplo, se a gente vê Viktor Frankl, por exemplo, tem vários livros em que ele está falando do campo de concentração, que tipos de esforços eram necessários para se vivenciar e dar conta daquele campo de concentração, aonde a humanidade se perdia. Quando a gente tem outras leituras, a gente fala muito da questão de humanidade, aqui não se entra tanto. Mas aonde a humanidade se perdia, e aí a gente tinha que dar conta por outras vias. Então, por isso que eles chegam à dimensão de que o quê? O sujeito é livre. E o sujeito é livre para ele fazer o quê? Ele fazer, então, seguir as suas próprias escolhas e também ele se responsabilizar por elas. E aí tem um tempo em que Sartre também fala, quando ele tem um pensamento de alguma maneira mais coletivo, que ele se une aí a outros teóricos, quando ele diz, bom, mas e aí? Então, eu fiz uma escolha e o resto que se dane? Não, não é assim que funciona. Porque a partir do momento em que eu fiz uma escolha, eu tenho que também ter a compreensão de que quando eu escolhi por mim, eu também estou escolhendo por todos aqueles que estão comigo. Então, essa escolha não é só para mim, é para todas essas pessoas que, de alguma maneira, vão ser impactadas com essa minha escolha. Então, eu escolho por mim e escolho para todos esses conjuntos de essas pessoas, né? Então, é uma responsabilidade que ele tem que também fazer uma análise sobre as suas escolhas, dentro de uma via autêntica, né? Aí eu ia para um monte de outras possibilidades aqui, mas enfim, não cabe, né? Aqui é o que ele está falando sobre uma análise de Dazai, enfim, e aí ele coloca que de alguma maneira isso uma parte ali, em virtude da abrangência quase indefinida da expressão análise existencial, adquiriu os terapeutas que desenvolveram seu trabalho sobre a influência direta do pensamento de Heidegger, acabaram então por adotar o termo alemão, né, Dasein-Análise, mesmo em línguas estrangeiras. A palavra, então, ela é proveniente da obra Seria o Tempo. Refere-se à tematização ontológica das estruturas existenciais constitutivas do homem enquanto ser aí, né? E deixa eu ver. Humanismo versus existencialismo, embora seja compreensível a aproximação entre fenomenologia existencial e humanismo, como muitas vezes se pôde verificar pela fusão dos termos na expressão, né? É preciso analisar com maior cuidado. Então, trata-se de uma aproximação muito negativa, isto é, determinada mais por uma aliança contra um opositor comum do que uma identidade profunda de perspectivas. O humanismo tem como principal matriz a filosofia romântica, que exalta a contemplação estética, o intuicionismo. Gente, é a intuição. Bom, afetivo, a superação por fusão empática, dicotomia entre sujeito e objeto. Se, por um lado, a fenomenologia, né, fico usando essas palavras difíceis aqui, existencial também valoriza a intuição e critica a separação entre sujeito e objeto da tradição cientificista, porque a gente está falando enquanto ciência, tá? Do método também que a gente utiliza. Ele não entende a experiência direta dos fenômenos como algo que se diga mais respeito ao âmbito afetivo do que o âmbito relacional, e muito menos abre mão do rigor e da dimensão crítica. E aí, pelo outro, ele fala, bom, e realmente, gente, nossa, vocês vão, não sei se vocês vão ver, mas a gente, por exemplo, todo acepista é uma fofura, dá até nojo, de tão lindinho que é. Ai, é aceitação incondicional, é congruência, tem os pilares, né, que nós trabalhamos. Então, é uma fofura. Para que existencialismo? Parece que não funciona assim. Não sei se a gente tinha isso muito posto. Falava, gente, como que isso é do sujeito, né? Mas também não quer dizer que a gente não vai ser, né, acolhedor e tal. Mas é bonitinho, porque eles são mais acolhedores. Eu vejo que toda a postura do acepista é por essa via, que é legal. Por exemplo, hoje a gente tem terapias mais as contextuais que a gente usa sem julgamento. Então, tem um acolhimento muito maior, que tem aí critérios que dentro desse não julgamento a gente utiliza, sabe? Que talvez não. Quando eu vi a EFT, por exemplo, ela usa o quê? Concepções rogerianas para acolher e validar, olha só.
Porque Rogers é bonitinho, é fofinho. Então, quando a gente vê a conduta do terapeuta, eu falava assim, gente, é fantástico, é nítido a diferença, os pilares, assim, sabe? Então, eu não sei se é porque a gente tinha, por exemplo, Leonardo, né, que entrava como existencialista, e a gente tinha a Juliana, que era uma fofura, enquanto humanista. Então, assim, por si só, você já via a pessoa, né? Bom, a concepção de sujeito, se para o humanismo é central a ideia de uma subjetividade interior, individual, autoconsciente, sempre voltada, em última instância, para a autorrealização, a Dasein-Análise postula como fundamento essencial a impossibilidade de qualquer forma de objetivação. Então, você cai tudo fora disso aqui. Da existência humana como subjetividade encapsulada. Seja como psique, eu, pessoa, personalidade, consciência. Então, assim, né? Você é um conjunto de possibilidades. E aí a gente vai trabalhando a partir de como esse fenômeno se constitui. O tema é polêmico, mesmo antes dos principais pensadores, né? Sartre pronuncia, então, na sua palestra, ele fala que o existencialismo é um humanismo, no qual defende a ideia de que, por tratar-se de uma filosofia que confronta o homem com sua liberdade e responsabilidade, levando a uma ética da ação e do engajamento, o existencialismo seria, portanto, um humanismo no sentido mais próprio. Né? Heidegger também, né, ele publica em 47 sobre o humanismo, declara uma incompatibilidade entre a compreensão do ser, do homem como existência, por abertura de sentido e perspectivas humanistas que afirmam algum tipo de essência positiva do homem, tal como razão, emoção e personalidade. É a visão que eu também tenho, concordo com ele. Né? Porque, de alguma maneira, esse ser, quando eu coloco que eu vou trabalhar aqui, ó, com autorrealização, com autoconsciente, eu já estou concebendo algo antes, né? Eu não consigo fazer ele livre de tudo isso. E aí o existencialismo, ele caminha por uma outra via, né? A gente vai trabalhar a partir de. E aí não importa se você é bom ou se você é mal, pra gente é possível tanto quanto, não tem problema nenhum. E agora o que você vai fazer com tudo isso, aí tem as suas consequências e como que você vai lidar. Porque aí Sartre fala, né, bom, foi feito muito, né, tem um nome, tem uma frase específica que ele coloca, que é bem jargão aí, né, mas assim, o que você vai fazer com tudo isso, né, que já fizeram de você, ou como você chegou até aqui? Aí isso é uma escolha sua. Por quê? Porque dentro das terapias, principalmente conjugal, mas na individual aparece bastante, o sujeito fala assim, eu vim aqui porque fulano falou que eu tenho alguma coisa de errado, eu tô aqui só porque meu marido fez isso ou porque minha esposa fez isso, né? Então, assim, eu tô aqui, mas para mim falar do outro. Aí a gente fala assim, não, tudo bem, né? Vai chegar uma hora que o sujeito ele vai ter que sair desse lugar, né? Para ele começar a falar, opa, e eu? Aonde é que eu me responsabilizo pela queixa que eu estou trazendo? Qual que é a minha contribuição? Mas a psicanálise tem um movimento para isso também. Né? Então, todas elas, de alguma maneira, chamam o sujeito para essa responsabilização. Por quê? De alguma maneira, a gente está trabalhando com relação. Pelo menos para mim, mas para outros também. Então, quando eu falo de relação, não tem como eu trazer o outro e esquecer de me colocar nessa relação, né? Se existe aí uma relação, é porque, de alguma maneira, os dois estão num funcionamento que contribuam a determinadas situações. Né? Então, a gente responsabiliza ambos por todo esse processo. Não é só, não tem um algoz e um mocinho, não tem isso. A gente trabalha com protagonismo, mas a gente tem que chamar o sujeito para responsabilidade. E o que você vai fazer com tudo isso? Né? Igual uma paciente que a gente está trabalhando, uma que tem uma dor no peito, e aí tem ela tem o self dela é muito relacionado a um conjunto de crenças também religiosas, em que ela construiu crenças que ela acredita tão bem que dão certo a partir disso. Então, assim, e a família era de pastor e tal, e isso está trazendo, ela já tem 20 anos aí acerca de uns transtornos que ela vivencia. Mas o que acontece aí que a gente está acessando cognições? Ela acredita, é uma crença que ela construiu para ela dar conta, que a mãe dela teve transtornos, foi internada, faleceu,
realmente, de alguma maneira, do jeito que a mãe traz para ela, gerou dupla comunicação em muitos dos comportamentos, enfim, na relação que elas tinham. E aí ela fala o quê? Bom, eu hoje, ela de alguma maneira chegou assim, para mim, tudo que acontece comigo hoje, de alguma maneira, ela responsabiliza a mãe. Então, é culpa da mãe. É culpa da mãe. Eu falei assim, mas e o pai, né? Já que ela era criança, eu falei, mas e o pai? O pai era pastor, né? Então, é um lugar que é santo. Nunca esteve presente, sempre ausente. O pai nunca estava ali. O pai não contribuía, mas ele era o pai, figura, né? Eu falei, bom, então a culpa ficou para a mãe. Aí falando, né? E aí ela traz um conjunto de coisas que faz a gente pensar, e aí chega uma hora que eu tenho que fazer intervenção. Eu falei, só que naquela época você era uma criança, agora você já é uma adulta, né? Vai ter que chegar um tempo que nós vamos ter que, de alguma maneira, trabalhar tudo isso, mas aceitar essa história que você tem e olhar com condescendência para ela. Então, aceitar que eu tive essa mãe, que de alguma mãe não era a mãe que eu tinha idealizado. E que também esse pai que ela idealizou nunca existiu. Porque esse pai nunca estava ali. Né? Ele era um pastor, mas ele era um pastor para a comunidade, porque para dentro de casa as coisas não aconteciam como era pregado fora. Então é você tentar aproximar esse ser que de alguma maneira traz aí dentro de um conjunto do ideal, algo construído, e aproximar para o real, para que ele vá dando conta disso, porque a via do sintoma vai por esse distanciamento. E aí eu falei para ela, né? Agora você já é uma adulta e vai chegar um momento em que você vai ter que tirar a responsabilização que você atribuiu que você atribuiu à sua mãe, e você vai ter que se responsabilizar pelo que você está sentindo. Porque então ela pode sentir, ela pode funcionar por essa via, que não tem nada de urgência, mas é um sintoma que predomina e não tem prejuízo nenhum, ela só não quer sair da medicação há 20 anos, mas que ela responsabiliza a mãe por um aperto que ela tem no peito. E aí ela para a vida, ela entra em crise literalmente. Mas a mãe, para ela, é quem de alguma maneira fez com que ela entrasse nessa falta, de uma crença central de não ser amada, né? E aí ela tenta ser amada por quem? Pelo divino, mas para ela isso é uma busca incessante, porque ela elenca um conjunto de critérios de que ela tem que ler a Bíblia, ela tem que fazer não sei o quê, ela tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Ela não consegue, ela cai na mesma falta, toda vez. E toda vez que ela se vê não cumprindo um conjunto de critérios, ela se pune, ela automaticamente vai acessar o quê? Eu não sou amada, né? Então eu não vou ser curada, eu não vou ser uma série de coisas. Mas aí o que eu estou chamando ela? Para ela se responsabilizar pelo um processo de cuidado que agora tem que ser dela. Ela não está mais nessa posição de ser cuidada. Ela já tem, por exemplo, o que eu falei, você já tem profissionais que também estão com você, você tem uma rede de apoio fortalecida. E é nessas relações que você tem em casa que nós vamos ter que buscar, então, recursos para você dar conta. Mas você vai precisar se responsabilizar por isso. Porque você tem que querer isso. Mas isso eu já estou o quê? Há mais de 15 sessões tentando trabalhar com ela, e agora que ela está tendo uma flexibilização cognitiva para aceitar algumas coisas. Mas isso é devagar, porque eu não posso fragilizar o sujeito dentro de uma crença religiosa que é importantíssima para ela, porque ela vai cair num desamparo total. E aí essa mãe tem uma função de ocupar esse lugar, né? E ela coloca, então, deposita toda a vida dela em função de buscar ser amada por Deus, e a partir disso ela só vai ter essa confirmação se ela for curada. Então tem uma função, um sintoma, enquanto isso eu vivencio falta. Então, gente, cada sujeito, ele tem seu próprio conteúdo, ele tem seu próprio repertório, que não é meu, né? Que não tem nada a ver comigo. Mas que a gente vai acolhendo, a gente vai trabalhando com todo o respeito, né? Para a gente dar suporte para esse sujeito e não deixar ele sem nada. Por quê? Se eu tiro um sintoma que ela funciona há 20 anos, o que eu vou colocar ali para esse sujeito? Né? Tem uma funcionalidade, que é o que eu estou trabalhando. Eu falo para ela, você entende a função do seu sintoma? Lógico que ela não entende, senão ela não estaria sentindo, né? Então,
É o que eu estou tentando fazer o quê? Fazer ampliar o olhar dela para a gente compreender toda essa dinâmica, que é devagar, não tem jeito. E, né, não vai ser 2, 3, 4 meses que isso vai, de alguma maneira, ampliar. Demora, às vezes. Gente, então é isso. Tudo bem com vocês aí?